Eu aprendi uma coisa quando eu ainda estudava na escola: me adaptar às situações. E o que eu tô querendo falar com se adaptar? Você tem que ter a adaptação, até porque se você não tiver isso, você pode se ferrar muito na tua vida, ou pode entrar em muitas situações complicadas. Vamos dizer assim, começando uma história aqui com vocês. Quando eu ainda estudava lá pelo sétimo, sexto e quinto ano, eu sempre fui uma pessoa que conversava bastante com os outros no meio da aula, assim. Fazia os outros dar risada. E sabe o que acontece? Eu nunca dei muita bola pra escola. Eu não faltava, mas sempre tentava fazer o que eu podia. E sempre fui alguém muito distraído. Até porque eu não fazia muita coisa de dever e outras coisas assim. Eu sempre era alguém bagunceiro dentro da sala. E o que aconteceu nesse tempo? Eu, quando tava lá pelo sétimo, sexto ano, por ali, eu ainda era o mesmo. Eu sempre brigava com os outros. Tinha alguma coisa assim que eu não gostava, tipo, sei lá, alguma coisa que eles faziam comigo. Eu ia lá e meio que revidava. Só que a diretora da escola, eu não vou falar o nome aqui de ninguém, ela ia lá e me chamava, sendo que a outra parte tinha começado o assunto comigo. Eu só fui lá me defender. Só que acontecia isso toda vez. Toda vez que alguém brigava comigo, eu falava alguma coisa assim, eu ia lá e revidava, a diretora me chamava pra conversar comigo. Ela sempre conversava e falava: ó, você tem que parar de fazer isso, tem que parar de incomodar, tem que parar de ir lá puxar briga com os outros. Era sempre eu o culpado, os outros nunca tinham culpa de nada. E sabe o que acontecia? Eu sempre ficava só quieto, porque eu não podia revidar. Eu falava até que era outra pessoa, mas não conseguia. Ela não falava nada, ela só ficava quieta e falava: você é o errado e ponto final. Só isso. Como se ela estivesse falando isso pra mim no meu olhar, assim. Eu olhava pra ela e percebia que ela tava falando isso. Mas ela não falava nada, só olhava pra mim desse jeito. Quando eu tava lá no sétimo ano, o que aconteceu? Chegou o final do ano, eu fui o mesmo, que eu falei pra vocês que eu sempre fui o mesmo. Brigava, aconteceu alguma coisa, assim, eu era o errado. Chegou no sétimo ano, fui passar pro oitavo ano. Eu reprovei um ano na escola. Quando eu cheguei na escola, no próximo mês, né? Porque a gente teve umas férias, acredito eu, né? Pelo que eu lembro aqui. Daí eu cheguei lá e fiquei com vergonha. Fiquei com muita vergonha de verdade. Eu fiquei no banco assim, sentei e fiquei segurando a mochila pensando assim, envergonhado. Cara, eu reprovei de ano. Eu reprovei. E eu pensei em tudo que eu fiz. Galera, agora eu quero falar pra vocês sobre a adaptação, que é o tema desse vídeo aqui. Se eu fui fazendo a escola, normalmente no sétimo ano de novo, mais um ano. Eu terminei a escola com 19 anos de idade, mais recentemente, já faz uns 2 anos isso, agora que eu tenho 21. Eu decidi, mesmo inconscientemente, eu não pensava muito nisso nas regras da escola e coisa e tal. Mas eu comecei a ficar mais quieto, comecei a fazer o dever tudo certinho. Eu mudei completamente. Mudei. Eu fui um aluno totalmente diferente naquele tempo. E sabe o que aconteceu? Eu não reprovei mais. E quando eu vim pro oitavo, acho que pro oitavo, pro nono ano aqui no Bom Jesus, e comecei a estudar, eu fui chamado de melhor aluno da turma. Eu era o melhor aluno da turma porque eu era o mais comportado, o que fazia as coisas certas, não incomodava ninguém e sempre fazia as coisas no meu canto. E eu percebi. Se você seguir as regras e se você aprender as regras que tem num ambiente e seguir elas completamente à risca, você pode tirar vantagem disso pra você. Até porque, se eu não tivesse seguido as regras enquanto eu tava aqui na escola, eu seria o pior aluno. E o melhor, eu segui as regras e me tornei o melhor aluno da minha turma. E isso me levou a só uma conclusão. Você tem que seguir as regras, tem que aprender elas para você conseguir tirar a melhor vantagem da situação possível. E com isso eu percebi uma coisa, seja em ambiente de escola, de trabalho ou em qualquer outro ambiente que você esteja fazendo, mas principalmente no trabalho. Você tem que aprender a se adaptar às regras, você tem que conhecer as regras e usar elas ao seu favor e tirar vantagem disso. Agora mudando um pouquinho o assunto, depois que eu comecei a trabalhar, no meu primeiro trabalho, eu não sabia nada. Como eu era só um iniciante, eu não me adaptei à situação. Mas o que aconteceu? Eu trabalhei 4 meses numa fábrica de cadeira, já contei essa história em outros vídeos, se você quer assistir, procura aí no canal, que tem um vídeo que eu falo que eu trabalhei em 7 lugares diferentes, literalmente. E agora voltando à história. Basicamente eu trabalhei 4 meses lá. Conheci um cara que ele trabalhava junto comigo, eu fui o assistente dele por um tempo. E por isso, eu contava tudo da minha vida por ele. Eu fui muito tongo naquela época. E o que aconteceu? Eu contei uma coisa que podia me prejudicar, e no outro dia eu já tava saindo da fábrica. Eu contei isso pra ele, ele foi lá e falou pros patrão, e eu já fui demitido no dia seguinte. Foi isso que aconteceu. Só que eu não me senti mal por isso, quer dizer...
eu até me senti bem, mais ou menos, na verdade, não foi me sentir mal em relação a isso. Hoje em dia eu até agradeço por isso ter acontecido, porque senão eu provavelmente não teria esse canal, não teria investimentos e não guardaria todo o dinheiro por mês com um afinco para um dia ter liberdade financeira. Na verdade, foi até bom isso ter acontecido, porque com isso eu consegui me adaptar. Nos próximos serviços que eu tive, nos próximos 6 serviços que eu tive diferentes, eu me adaptei e não falei nada da minha vida pra ninguém. Eu não fiquei amigo de ninguém, porque no trabalho você não tem amigo nenhum. São tudo colegas de trabalho, se eles puderem puxar o teu tapete, eles vão puxar. E pra eles vai ser só mais um dia comum dentro da empresa. Porque pensa lá, você foi falar alguma coisa da tua vida pra um colega de trabalho teu. Ele vai lá e sabe disso, e vai falar pro patrão, ó, ele fez isso, isso e isso, talvez ele saia da empresa, e no outro dia você pode ser demitido que nem eu fui, e pra eles vai ser só mais um dia normal e comum, literalmente, eles não estão nem aí, cara, vai ser só mais um dia, assim, saiu da empresa? Beleza, vamos continuar o meu trabalho aqui e fica de boa, mas ele se livrou de alguém que podia tomar a posição dele, e ficou de boa no trabalho, como se nada tivesse acontecido e continuou trabalhando normal. É isso que vai acontecer. É por isso que, quando eu saí daquele emprego, nos próximos empregos que eu tive, eu me adaptei a todas as situações possíveis. Aprendi o máximo possível das regras que tinha dentro do ambiente. Eu consegui tirar vantagem disso e consegui ficar muito tempo no trabalho que aconteceu aqui em cima nessa fábrica. Nessa fábrica, eu trabalhei 7 meses. Eu usei tudo que eu aprendi nos empregos anteriores que eu tive e consegui ficar 7 meses nessa fábrica. Só que eu saí dali porque o meu corpo não ia aguentar mais. Eu senti que não ia conseguir aguentar mais a carga de serviço e saí. Daí, agora eu tô trabalhando na fábrica de cadeira que eu trabalhei há 4 anos atrás e que eu saí por causa de besteira. Hoje em dia, faz quase 1 ano e 1 mês mais ou menos que eu tô trabalhando nessa fábrica. Consegui ficar lá bastante tempo, teve bastante gente que perguntou da minha vida, eu não falei nada. Até porque se eu falasse alguma coisa, eles iam usar isso pra me tirar de lá. E é por isso que eu sempre penso, eu não tenho amigos, eu tenho colegas de trabalho. Eu aprendi todas as regras daquele ambiente e aprendi muita coisa, como me cuidar, como usar as regras que ele tem ao meu favor e como dominar as situações pra mim não me ferrar lá dentro. Agora eu consigo ficar de boa. É por isso que eu falo, você tem que aprender a se adaptar, conhecer as regras e não tentar mudar elas. Falar, ai meu Deus, eu queria que fosse diferente isso, cara. Por que não é assim como eu quero? Não, não faça isso, é só perda de tempo, não vai dar certo. Você tem que se adaptar, conhecer as regras o máximo que você puder e usar elas ao teu favor. Isso é o que eu penso, claro, do meu ponto de vista. Comenta aí o seu ponto de vista aqui embaixo nos comentários, tá? E se você tá gostando do vídeo até agora, tá gostando da minha história, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações e também deixa um like aí, comenta alguma coisa que eu vou responder o seu comentário e vou ainda dar um coração e um like no seu comentário, tá? E também me fala o que você tá achando do vídeo até agora. A única coisa que você não pode fazer, seja em trabalho ou em escola, é não tentar mudar as regras, porque isso não vai dar certo. Você não vai conseguir mudar uma coisa que tá ali há mais de 10 anos, 15 anos, e você só entrou lá agora, depois de um mês você vai falar, eu quero mudar isso, eu quero que isso seja melhor pra mim. Não vai dar certo, não vai dar certo de verdade. Você só vai perder tempo, energia e esforço ali dentro, literalmente. Vai perder o ativo mais valioso, que é o tempo tentando mudar uma coisa que não pode ser mudada. Você tem que aprender tudo que você puder sobre essas regras, tem que ver como é que funciona o ambiente e tem que se adaptar ao máximo que você conseguir, para você não ficar só uma pessoa reclamando do teu trabalho e falando, eu não queria trabalhar aqui, eu queria sair desse lugar porque é muito ruim. Você não pode fazer isso. Eu não tô falando pra você que trabalha num lugar, tipo assim, você trabalha a semana inteira, não tem uma folga durante o mês inteiro e tá trabalhando 12 horas por dia ali, trabalhando até de noite, sei lá. Uma carga muito abusiva, um trabalho abusivo que você tem. Não tô falando pra você fazer isso, eu tô falando pra você fazer isso num trabalho que seja bom, tipo o meu aqui, que o meu é um exemplo. Eu trabalho de segunda a sexta numa fábrica de cadeiras. E é muito bom, porque é um trabalho bom, não é pesado, é bom e eu consigo fazer o meu serviço de boa ali sem me incomodar com ninguém, sem incomodar ninguém. E usar as regras que tem dentro do ambiente ao meu favor pra não ser prejudicado. É mais ou menos isso que eu tô te falando, mas se você tá trabalhando num lugar assim tóxico, sai desse lugar e tenta achar outro lugar. É um conselho que eu te dou, beleza?
Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante pra você, que você tenha virado a sua chave aí e aprendido uma coisa nova pra mudar a tua vida, pra você não ficar só deitado numa cama porque você perdeu o emprego por causa de uma pessoa que foi lá e falou de você pro teu chefe, você falou uma coisa que não deveria pra ela, e você saiu do emprego no outro dia, você tá deitado numa cama aqui, jogado e não pensando em nada, só ficando, porque eu fiz isso? Não tente fazer isso, cara. Não importa quantas vezes você cair, sempre se levanta, sempre se adapta, sempre tenta fazer o melhor pra você não cometer o mesmo erro 2 vezes. Mesmo que você cometa, vai lá, não importa. Faça o que você tiver que fazer, mas não desista, tá bom? Só isso que eu tô dando de recado pra você aqui, pra você não desistir. Porque o que eu tô fazendo com você nesse momento é o seguinte, eu tô mostrando uma porta pra você. E você decide se quer abrir essa porta ou se não quer. Vai continuar na mesma fantasia de sempre, os colegas de trabalho são os meus melhores amigos, a empresa é minha melhor amiga, a empresa é tudo pra mim. Não, a empresa não é. Se ele tiver que cortar gasto lá dentro, você que tá lá 3, 4 meses, vai ser o primeiro que eles vão mandar embora, não estão nem aí com a tua situação. Só isso que vai acontecer, não estão nem aí. Lá, empregado é só número. Apenas isso, tá bom? Eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre como o mundo funciona e como o mundo real realmente é, tá? Esse vídeo que tá aparecendo agora pra você é um vídeo bem interessante que ensina você a usar as regras do sistema. O título dele é Não Tente Mudar o Sistema, Use o Sistema. É parecido com o vídeo que eu fiz aqui, só que com um tema um pouco diferente, tá? Então vai lá dar uma olhada e já aproveita para comentar o que você achou desse vídeo aqui e desse vídeo que tá aparecendo pra você agora, tá? Então até o próximo vídeo, a gente se vê lá.